A paz do Senhor, para quem é a paz do Senhor, boa tarde para todos. Vou ler o texto que se encontra na Bíblia Sagrada, no livro segundo escreveu Dr. Lucas, no capítulo 17, o versículo 11 a seguir. Que tem como título ou como epígrafe os 10 leprosos. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, ele quem Jesus, passou por meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, e dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse-lhe: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Irmãos, véspera do Dia dos Pais, véspera do Dia dos Pais, eu quero falar do maior homem que eu já conheci, meu pai. E por isso, nessa noite, eu quero falar de gratidão. Vou pegar o texto espiritual e vou trazer para a nossa vida prática. Ora, a Bíblia diz que, como já li, Jesus passou na Galileia e Samaria, e em certa aldeia 10 homens leprosos se aproximam de Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus diz: Ide mostrai aos sacerdotes. E no caminho eles perceberam que já estava são. Engraçado que no caminho eles perceberam que estava são. Os outros 9, ao perceber que estava são, pouco importou para eles a pessoa que fizeram aquilo. Mas um deles voltou para agradecer, né? E a Bíblia diz que ele volta em voz alta e caiu sobre os pés de Jesus. Irmão, e Jesus, que sonda o meu e o teu coração, Jesus que conhece o mais profundo do nosso ser, a nossa essência, Jesus pergunta: não foram 10? Onde estão os outros 9? E olha, irmão, e a pergunta é: por que tinha 10 leprosos juntos? Pela lei de Israel, os leprosos não poderiam viver em comunidade, a não ser de leprosos. Os leprosos não poderiam se aproximar da cidade. Os leprosos precisavam usar com um chocalho na mão, uma vara, um chocalho na mão, balançando, para que aquele chocalho o identificasse como leproso. Então a pessoa, ao ver alguém com uma vara e um chocalho na mão, já sabia: ali vem o leproso, e desviava do caminho. Então era uma vida totalmente excluída de todo o convívio social. E ali estavam eles. Por que eles pararam de longe? Porque eles sabiam que não podia, perante a lei de Israel, se aproximar da multidão correndo o risco de morrer. Eles tinham que parar de longe. Certo é que era uma humilhação tremenda e uma condenação à morte. Mas eles encontraram-os com Jesus. Mas, ao perceber que estava limpo, esqueceram de tamanhas humilhações que passara, esqueceram da pessoa do abençoador e foram seguir suas vidas. Mas um deles não. Um deles voltou para agradecer. Agradecer a Deus.
Agradecer por todos os benefícios. E a pergunta de Jesus, onde estão os 9? E trazendo para a família, quantos são assim? Quantos os pais passaram fome e sede para educá-los, para não deixar o seu pão de cada dia, mas eles conseguiram uma vida social, um padrão social melhor, e hoje esqueceram dos seus pais. Muitos deles colocam os seus pais nos abrigos. O abrigo está cheio de pessoas abandonadas. Eu quero dizer para você, sabe de quem é esse chapéu? Eu não uso chapéu. Esse chapéu foi do maior herói que eu já conheci em toda a minha vida. O nome dele era Manuel Antônio da Silva, mas conhecido como seu Olímpio Bezerra, um verdadeiro patriarca ao lado da minha mãe. Criou 13 filhos. Nunca presenciei uma briga de verdade dentro lá de casa. Um olhar dele e ele surrava. Se nós desobedecêssemos, apanhavam. Porque a própria Bíblia nos orienta sobre isso. E quantos filhos nunca souberam honrá-los, os seus pais, e nunca serão abençoados. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe para que te prolongues os dias de vida na terra. Isso quer dizer que não importa quem é o teu pai, não importa quem é a tua mãe, o seu dever é honrá-los. Independentemente da vida social dele, independentemente do caráter deles, independentemente do seu lapso moral, você precisa honrar. A ordenança de Deus é honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os dias na terra. O filho que honra o pai e a mãe tem chance de viver muito mais do que aquele que desonra. Às vezes, como aqueles 10 leprosos, quando eles alcançam o apogeu da sua vida, quando eles estão no pódio, ele esqueceu. Talvez aquele homem de mãos calejadas, talvez aquele homem que fala gaguejando, talvez aquele homem que não sabe se pronunciar corretamente, não dizer uma palavra, e ele se envergonha diante dos seus grupos sociais e dizer, esse é o meu pai. Lembro-me, lá da cidade de São José da Lagoa Tapada, na Paraíba, tinha um cidadão que veio para João Pessoa, e o seu pai lá no interior era um pescador, um homem pequeno, não vou dizer o nome dele, que esse vírus chega na Paraíba, mas era de São José da Lagoa Tapada, e ele veio morar em João Pessoa. E no dia do casamento dele, ao invés de apresentar o seu pai, ele apresentou um dos maiores fazendeiros da região, como que se fosse o seu pai. Agora eu pergunto, mesmo na sua matutice, mesmo na sua ignorância, mesmo na sua falta talvez de compreensão, como é que ficou o coração daquele pai? Ver que o seu filho se envergonhou dele. Pois é isso mesmo. Jesus, muitas vezes nós estamos fazendo isso com Jesus também. Estamos nos envergonhando de carregar a Bíblia. Estamos nos envergonhando de dizer que Jesus é bom. Estamos nos envergonhando de sermos conhecidos como crentes ou cristãos. Porque as nossas vidas não condizem com aquilo que pregamos. O púlpito da igreja é uma coisa, mas a vida fora da igreja não condiz com a realidade. E eu aprendi uma coisa. Os nossos atos e as nossas ações, ele fala muito mais do que as nossas palavras. Jesus não está nem aí para o que eu falo. Jesus não está nem aí para o que eu falo. Jesus, ele olha o que está aqui dentro. Então vamos ser mais gratos a Deus. Vamos ser mais gratos aos nossos pais. E deixa eu falar uma coisa. Existem filhos que nem para o velório dos pais deveriam ir. Porque sempre o trataram mal, sempre o rejeitaram, sempre se envergonharam e depois vão chorar no caixão. Em vão estão fazendo isso.
Tudo o que te tiver a dizer para o seu pai ou para a sua mãe é hoje enquanto eles podem te ouvir. Esse silêncio consumidor não vai te ajudar em nada. Seja grato. A gratidão, nada mais é tão gratificante como ser grato. Seja grato às pessoas. Seja grato a todas as pessoas, daquela que um dia estenderam a mão para você. Nunca esqueça de nada que as pessoas fizeram por ti nessa caminhada. Não. Nem que seja, um abraço, um aperto de mão, boa sorte. Seja grato. A gratidão alegra o coração de Deus. Então, talvez, como aqueles 9 leprosos, nós alcançamos os nossos objetivos e viramos as costas para Jesus. E Jesus está perguntando, aonde estão os outros 9? Confesso, e Deus sabe que é verdade, que eu não tenho o que pedir a Deus. Porque sei que eu não tenho tudo o que eu queria, mas tenho o necessário para sobreviver. O que eu preciso para sobreviver, Deus tem nos dado. Na verdade, Ele tem sido muito mais, porque nada eu mereço. Então, eu sou grato a Deus por tudo nessa vida. Então, que sejamos mais gratos, que aprendamos. Você já imaginou como essa vida é cruel? As pessoas não enxergam as coisas que elas têm, mas visualiza aquelas que elas não têm. Fica sempre buscando o que não tem e esquecem de agradecer ao Criador de todas as coisas pelas coisas que já tem. Sejamos mais gratos a Deus, sejamos mais sinceros, sejamos mais humildes e deixemos que o Senhor Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, venha nos guiar. Que Deus nos abençoe.